Quais são os maiores mitos que nós temos sobre como a alimentação afeta a saúde da nossa pele? Você assistindo aí sabe que ter uma alimentação saudável ajuda tanto para a nossa saúde como também para a saúde da pele. Mas isso não significa que tudo que falam por aí é verdadeiro. E tem algumas coisas que as pessoas acreditam que muitas vezes até pioram a sua pele por várias razões diferentes. Por isso que eu decidi fazer esse vídeo para que você entenda de uma vez por todas esses mitos que tem para todos os lados na internet, para que você não cometa mais erros na sua alimentação e tenha uma pele mais saudável. Meu nome é Gustavo Borchardt, eu sou médico dermatologista, tenho feito conteúdos lá no Instagram e também aqui no YouTube. Aqui no canal já tem vídeos sobre vários temas diferentes, tanto sobre cuidados de pele quanto cabelos. Para membros, nós temos rotinas específicas para cuidado de pele, análises e como organizar uma rotina de acordo com queixas diferentes para a pele. E recentemente eu fiz alguns vídeos explicando coisas muito importantes tanto para a pele quanto cabelo, como os maiores mitos que nós temos em relação a cuidados de pele, os maiores fatores que levam a um processo de envelhecimento, assim como os erros que as pessoas cometem quando escolhem produtos ou procedimentos. E agora eu decidi fazer sobre os principais mitos que nós temos em relação à alimentação. Ou seja, são ideias que você vai encontrar em vários lugares pela internet que afirmam que vão ajudar em algum problema ou que vão ser uma solução mágica, mas que na prática não é tão simples assim, e isso leva as pessoas a cometer muitos erros ou até mesmo leva a bastante sofrimento. E eu vou explicar de uma maneira bem simples, porque tem muita gente por aí que só afirma alguma coisa e deu. E você sai daquilo pensando, tá, mas por que é assim? Aqui não é assim. Eu explico com calma e de uma maneira simples para que qualquer pessoa consiga entender e não apenas tenha uma ordem que você tem que fazer isso ou tem que fazer aquilo. A ideia é você saber exatamente o que está fazendo e por que está fazendo. O primeiro mito que nós temos é que chocolate causa espinhas e se a pessoa tem espinhas ou já teve espinhas no passado não pode comer chocolate, ou até mesmo pode aparecer espinhas se começar a comer chocolate. E esse aqui é um que é muito interessante porque geralmente quem sofre com espinhas percebe que no momento que come chocolate ou alguns outros doces, aparecem mais espinhas. E aí algumas pessoas começaram a se perguntar se, afinal de contas, se você come aquilo e aparece uma espinha, será que não é culpa do chocolate da pessoa ter as espinhas? Elas aparecem depois que a pessoa come, é uma coisa lógica. Mas aí tem um primeiro argumento que eu acho muito interessante, que é o seguinte: imagina que você pega uma pessoa que não tem espinhas, ela come chocolate e não aparece uma espinha depois. Como que você explicaria isso? Porque afinal de contas nós estamos pensando que o chocolate causa. Nesse caso, tá faltando alguma coisa, tem algum motivo para que não esteja acontecendo espinha com aquela pessoa que comeu e não teve espinha. E na verdade a maior parte das pessoas não tem espinhas em momento nenhum da vida. Outras têm de vez em quando. E aqui a gente tem que entender que tem duas coisas diferentes que a gente pode discutir. Primeiro, que algumas pessoas têm uma tendência de ter espinhas e tem algumas pessoas que têm a doença acne. E a doença acne é uma doença específica que tem várias alterações que acontecem na pele, desde aumento da oleosidade, aumento de algumas bactérias que vivem na pele, um excesso de crescimento da pele como resposta com isso e acaba entupindo os poros, e também tem a inflamação, a imunidade acaba sendo ativada e fica aquela vermelhidão. Quem tem a doença acne tem uma tendência genética para isso, ou seja, não é apenas do que a pessoa faz no dia a dia que chega a acne, e também tem algumas questões que envolvem hábitos de vida. E no meio de tudo isso, se a gente pensar em aumento de oleosidade, esse crescimento da pele, bactérias e também a questão da inflamação, nós sabemos que alimentos que entregam energia muito rápido para o corpo, eles podem fazer com que a pele cresça com mais facilidade, mais rapidamente, e no meio disso aconteça aquele processo de entupir o poro e aparecer uma espinha depois. Isso significa que quando a gente fala do chocolate, não é necessariamente a parte que dá o sabor do chocolate, que é o cacau, que é a principal associada. Porque no chocolate, principalmente o chocolate ao leite, nós temos o cacau, nós temos gordura e também nós temos açúcar. E aí a gente vê que quanto maior a quantidade de açúcar e gordura esses chocolates têm, maior é a quantidade de espinhas que eventualmente pode aparecer. E a gente
gente percebe isso na prática. Se a pessoa come um chocolate ao leite comparado com um chocolate meio amargo ou até um daqueles chocolates puro cacau que tem um gosto horroroso, aparece menos espinha conforme vai tendo menos açúcar e menos gordura. E aí tem outra informação importante. Existe uma diferença muito grande de você comer um quadradinho de chocolate para comer uma barra de chocolate, porque quanto maior for essa quantidade de gordura e maior a quantidade de açúcar, mais energia vai vir junto com esse aumento da oleosidade e essa proliferação da pele. Então, como eu sempre falo para os meus pacientes que sofrem com acne, se você tem espinhas que aparecem depois que come o chocolate, se você reduzir a quantidade, vai ser melhor, assim como quantas vezes você come por dia. Mas tem vários que mesmo que comam chocolate, não aparece, e às vezes aparece por outras razões. Então, se você que está assistindo aí não tem espinhas, é importante saber que na vida real nem todo mundo que tem espinhas aumenta espinhas com chocolate. Assim como a maior parte das pessoas consegue comer chocolate e não vai aparecer uma espinha depois. Então, aqui na verdade é uma questão de bom senso. Se a pessoa tem a doença acne, tem tratamento, é só procurar um médico dermatologista. Hoje a gente consegue tratar e ficar sem nada de espinhas. E se a pessoa não tem a doença acne, é possível sim, se comer em excesso, assim como tudo em excesso, açúcar e gordura não vai ser bom. Pode aparecer uma espinha ou outra e até mesmo pode aparecer foliculite. Ao mesmo tempo que se a pessoa tem acne ou até mesmo tem uma tendência de ter algumas espinhas ou foliculites, que é a inflamação do pelo de vez em quando, elas podem aparecer mesmo que a pessoa nunca mais coma chocolate. E eu acho que essa é a informação mais importante de ter aqui. Se você sofre com acne, tem muitas espinhas, elas vivem aparecendo, deixar de comer chocolate não vai resolver. Se por acaso comer chocolate é uma coisa importante para você, procure um médico dermatologista, faça um tratamento para que você possa continuar comendo chocolate, porque não é culpa dele, você tem uma doença aí. Então esse é o primeiro mito que acaba gerando muito sofrimento, porque é muito comum a pessoa sofrer com espinhas e alguém dizer: ah, isso é porque você come chocolate, tem que parar de comer chocolate, se não comesse chocolate nunca mais apareceria. Ou pega alguém que uma vez ou outra teve uma espinha depois que comeu um pouco mais de chocolate na Páscoa, por exemplo, e aí diz: é só deixar de comer chocolate, porque eu já fiz isso, já apareceu espinha em mim, eu parei de comer chocolate e sumiu. Ou até pessoas que às vezes têm espinhas durante a juventude, que nós temos um aumento dessa oleosidade pela questão hormonal, depois as espinhas param sozinhas, e aí a pessoa acha que foi algo que ela fez, mas simplesmente passou sozinho e fica dando conselho para todo mundo. Tem pessoas que não passa e tem tratamento. O segundo mito é: se você comer algo gorduroso, a sua pele vai ficar gordurosa. E essa aqui é uma que é muito interessante, porque no fim das contas acaba sendo meio lógico. Se você pensa que tem gordura, oleosidade naquele alimento, você vai comer ele e aí ele vai acabar saindo pela pele. Eu entendo o sentido que isso faz, mas na prática não é bem assim. E aqui, novamente, a gente volta até para aquela questão do chocolate para lembrar que muitas vezes a pessoa não está comendo apenas uma comida que tem gordura, ela pode ter outras coisas aqui junto e isso vai acabar afetando o efeito final na pele. Principalmente quando a gente fala da quantidade de energia que vai chegar no sangue subitamente. Se você pega, por exemplo, uma comida ultra processada, como uma batata frita daquelas do mercado, e você coloca numa panela cheia de óleo, frita ela e tira e tá aquela gordura ali junto com aquela gordura nós temos o carboidrato que tem ali, mas toda aquela questão que colocam da parte ultraprocessada, e quando você comer não vai ter apenas a gordura, vai ter junto aquele carboidrato, aquilo vai dar um pico de insulina, o seu corpo vai usar aquela energia mais rapidamente e isso pode aumentar a proliferação das glândulas de gordura da pele e você sentir que a pele fica mais oleosa. Isso pode acontecer, mas é totalmente diferente de você pegar, por exemplo, uma salada e colocar um azeite de oliva, ou você ter um consumo ao longo do dia de um óleo isolado ou de alguma outra substância que tem um pouco mais de gordura. Eu acho que muitas vezes as pessoas tentam facilitar isso na internet ou de propósito tentam chamar a atenção como se fosse tudo muito simples, como se tudo que envolvesse gordura fosse tudo a mesma coisa, todos os alimentos que têm um pouco mais de gordura são iguais. Mas não é tão simples assim, nós temos que ver qual alimento é, qual a combinação que ele tem ali, como é que é o restante da alimentação da pessoa, por isso que várias dessas coisas aqui vale a pena você consultar com um nutricionista. Eu vou deixar aqui na descrição o Instagram e o contato da minha esposa, que é nutricionista,
nutricionista. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo com ela, que ela pode dar dicas práticas de nutrição pro dia a dia para cuidados com a pele. Aqui eu só vou comentar de forma geral, mas essa parte é mais especificamente para nutricionista. De qualquer maneira, a comida gordurosa pode ter esse impacto nessa chegada de energia. Só que tem um outro ângulo. Quando a gente fala de pele oleosa, a pele oleosa pode estar oleosa por razões diferentes. Lá no Método Derma, eu explico que quando a gente fala sobre pele seca, oleosa, normal, isso é tudo uma nomenclatura que a indústria de cosméticos abraçou, porque ajuda a vender produtos, porque você chega na farmácia e pensa, minha pele é seca, eu vou comprar esse hidratante, ou a minha pele é oleosa, eu vou comprar aquele hidratante ali. Só que aquilo não diz muita coisa sobre a sua pele, porque uma pele pode estar seca ou até mesmo oleosa por razões muito diferentes, porque no fim das contas nós temos um equilíbrio na pele, nós temos uma quantidade de água, óleos, proteínas, bactérias, fungos, vive uma galera, é como se fosse uma floresta ali naquela pele, e imagina que naquela floresta tem tipo um rio de água e tem um rio de óleo, e eles têm que estar em equilíbrio. Se você perde água, você vai perder óleo junto. Então o que acontece muitas vezes é que você tá tendo uma pele que a aparência dela tá oleosa, porque tá tendo uma produção dessas glândulas de gordura e tá tendo uma saída delas em excesso, mas ao mesmo tempo tá faltando oleosidade saudável para a pele e também tá perdendo água. Por isso que, por exemplo, vale a pena fazer uma hidratação para pele oleosa, o que é uma coisa que as pessoas geralmente não acreditam. Muita gente por aí acha que quando a gente fala que pele oleosa tem que usar hidratante, é porque tá tentando vender produtos ou porque a indústria tá tentando enganar. Mas na verdade não, em vários casos está tendo essa oleosidade porque a barreira da pele não está funcionando bem, está saindo fora oleosidade e gordura da pele e por isso você precisa hidratar. E aí o que tem a ver com essa questão aqui? É que talvez você está com uma oleosidade porque está com a barreira da pele não muito saudável, e aqui a gente tem que pensar em todos os hábitos de vida, toda alimentação, se faz exercício físico, se tem alguma predisposição, alguma doença, tem que ver a questão hormonal, tem muitas coisas que podem afetar aqui. E no fim das contas, aquele alimento gorduroso que aumentou a energia um pouco mais rápido, nem foi o principal fator, é que a pele está muito reativa. Ou seja, significa que se você ajustar essa pele, você pode comer e não ter que se preocupar com isso. Então, isso é uma outra coisa que vale a pena você pensar. E além do fato que, assim como eu falei na questão do chocolate com acne, tem muita gente por aí que come muita fritura e não tem problema nenhum na pele. E sim, isso acontece. É só você ver por aí. Muitas vezes eu faço alguns vídeos falando sobre essa questão de alimentação, efeito na pele, até mesmo obesidade, e aparece alguém nos comentários e fala, é verdade, eu já vi aqueles programas tipo Quilos Mortais e alguns outros com pessoas com muita obesidade que a pele estava perfeita. Sim, porque muitas vezes a pele da pessoa é uma barreira tão boa e tão cuidada que mesmo com aquele excesso de energia que não é saudável, eu já falei aqui no canal que a obesidade é um problema de saúde geral, que não é uma questão só estética, mesmo assim a pele fica com uma aparência boa. O maior problema que nós temos aqui é que quando você vai aumentando a gordura que fica embaixo da pele, você vai repuxando a pele, e quando a pessoa perde peso, ela fica com aquela pele mais flácida, porque perdeu a estrutura e muitas vezes no processo de perda de peso também perdeu o colágeno. Então tem que ter um cuidado para não confundir esses dois. Mas o foco principal aqui é entender que não é uma coisa diretamente proporcional e que você também não precisa fugir disso. Tem como você comer com bom senso, dependendo do que for. A questão é as quantidades. Você não vai ficar o dia inteiro comendo batata frita, pelo menos eu espero que não, né? Mas enfim, esse é o segundo mito e é muito popular. O terceiro mito que eu vejo muito por aí é a ideia de fazer uma batida, muitas vezes um suco detox, e esse suco detox ajudaria a limpar o organismo e também ajudaria a limpar a pele. E aqui vem uma coisa interessante que muitas vezes as pessoas acham que se tem uma aparência que não tá boa na pele, é porque acumulou na pele toxinas ou sujeira ou algo assim negativo, e aí esse suco verde, como ele vai ter a clorofila, tem vitaminas, ele vai conseguir fazer uma limpeza dessas toxinas que estão ali em cima da pele. E aqui eu vejo que é uma coisa muito interessante, porque se a gente para e pensa que a pessoa vai acordar de manhã e ela vai tomar um suco verde, que ela vai bater vários legumes, vegetais e outras coisas assim, aquilo ali em si vai ser um líquido que vai ter fibras, vai ter várias substâncias,
E vai ser diferente, por exemplo, de você acordar e tomar um café cheio de açúcar. Então, na prática, o que a pessoa está fazendo ali não é uma coisa negativa e, inclusive, pode até poupar de ter contato com alguma coisa mais cheia de açúcar ou alguma outra coisa que pode aumentar a proliferação da pele, como eu falei, dependendo da quantidade, a não ser que a pessoa encha de açúcar ali também. A grande questão aqui é, a nossa pele não tem acúmulo de toxinas. Se você for testar no nosso suor, o que tem ali, tem quantidades microscópicas, muitas vezes do ambiente, porque o ambiente tem ar que fica agregando várias coisas e encosta na nossa pele, mas o nosso suor é predominantemente água e sódio, que é o sal, que é para fazer uma regulação da nossa pressão arterial e também da temperatura. Por isso que a gente fica suado quando a temperatura do corpo aumenta. Mas quando você tem um problema na pele, esse problema não é um acúmulo de toxinas. Nós poderíamos dividir problemas em dois tipos diferentes. A gente poderia dividir os problemas que são doenças da pele, e aí tem muita doença de pele. Eu sou dermatologista e nós temos mais de 1000 doenças de pele. É uma loucura. A nossa pele tem vários mecanismos super complicados para ela nos proteger todos os dias. E se dá um probleminha em um deles, surge alguma coisa ali na pele e tudo isso tem tratamentos. E por mais que, se a gente fizer uma divisão entre extremos e a gente tiver uma alimentação saudável e uma alimentação que é claramente não saudável, cheia de fritura o dia inteiro, cheio de doce o dia inteiro em excesso, isso pode ser negativo? Nem sempre é. Tem muitos pacientes por aí com doenças de pele que comem tudo errado e não afetam em nada, mas de forma geral realmente não é uma boa ideia. Ter uma alimentação saudável não vai ser uma coisa que vai agregar negativamente ali. Isso vai ajudar o corpo a estar num equilíbrio. Tem uma palavra chique que a gente usa para isso, que é homeostase, que é quando o corpo está num equilíbrio e as coisas estão bem. Então, ter uma alimentação saudável vai ajudar nisso, mas não existe nenhum suco específico que vai conseguir limpar essas toxinas, porque não tem toxinas ali. E na realidade, quem tira as toxinas do nosso corpo é o fígado e o rim, e aí eles funcionam muito bem para isso. Então é o tipo de questão que eu necessariamente não acho ruim, porque muitas vezes a pessoa está fazendo uma batida que está colocando vegetais, legumes, frutas, que podem ter nutrientes que são bons para a saúde, mas ao mesmo tempo não dá para esperar que aquilo ali vai fazer realmente um efeito de desintoxicar ou tirar toxina, porque isso não é verdade. Aqui não é um mito que eu acho que é necessariamente ruim, mas ao mesmo tempo eu vejo muita gente que às vezes num dia antes bebe um monte, come tudo errado, aí no outro dia vai lá e toma um suco detox achando que aquele suco resolveu tudo. Não vai resolver. Se você teve um dano no outro dia, principalmente no fígado ou no rim, tá com dor de cabeça, aquilo ali é uma alimentação leve, mas não vai tirar as toxinas, vai estar seu fígado e rim sofrendo para fazer isso. O quarto mito já é se meter em vespeiro, porque aqui tem uma coisa que as pessoas se educaram a odiar e praticamente tá para tudo que é canto na internet, que é dizer que tudo que tem glúten vai fazer mal para a pele ou até para a saúde de forma geral. Mas eu vou me ater à pele aqui. E nós temos sim uma condição que é diretamente proporcional ao glúten, que é a doença celíaca. E o glúten, na verdade, é um nome que a gente dá para vários tipos de proteínas que nós encontramos geralmente no trigo e algumas outras fontes assim. E conforme ele vai sendo quebrado, algumas pessoas têm uma reação com anticorpos que causam uma destruição no intestino e algumas reações no restante do corpo. E para dermatologia nós temos uma doença que tem um nome bem interessante até, que é dermatite herpetiforme. Herpetiforme significa que é parecido com herpes, aquele herpes do vírus. Dermatite é uma irritação na pele, é o jeito chique de dizer irritação na pele. E aí essa dermatite geralmente acontece nos cotovelos, joelhos, pode acontecer na região do bumbum, e ela está associada com pessoas que têm doença celíaca, tem essa sensibilidade ao glúten. Existe hoje uma entidade um pouco mais mal definida dessas sensibilidades ao glúten que não são a doença celíaca, e existem algumas pessoas que têm isso. Mas para a maior parte das doenças de pele e condições de pele, o glúten não tem um impacto, porque se a pessoa consegue digerir essa proteína que depois vira peptídeos, que depois vira aminoácido se gruda, vira peptídeos se grudam, viram proteína. Então, no caso, o glúten é quebrado em peptídeos, que depois é quebrado em aminoácidos. Tem pessoas que conseguem digerir ele e não vai causar problema nenhum. Só que tem uma informação interessante aqui, no momento que as pessoas começam a tirar o glúten da alimentação, eles não estão tirando apenas um nutriente, apenas aquela proteína. Eles estão tirando alimentos inteiros da alimentação, e vários deles às vezes tem doce junto, tem bastante pão,
tem outras coisas junto e no fim as pessoas mudam a alimentação, às vezes acabam até tendo uma alimentação mais saudável. Tendo uma alimentação mais saudável ajuda em algumas condições, como se sente um pouco melhor, ou até mesmo essas doenças de pele vão mudando dia após dia e as pessoas começam a achar que o glúten era responsável por tudo. Só que tudo isso já foi estudado de uma maneira científica, e eu sei que quando a gente fala estudar de maneira científica pode parecer uma coisa meio estranha, né? Porque fica parecendo, eu não confio muito nisso. Quando a gente fala estudar de uma maneira científica, significa que a gente pega muitas pessoas que têm uma doença de pele, como por exemplo acne, psoríase, dermatite atópica ou várias outras doenças, a gente acompanha essas pessoas comendo algo com glúten e comendo sem glúten e vê se muda alguma coisa. Ou a gente pega uma pessoa, tira o glúten e vê se muda. E a gente vê que não muda. As pessoas que têm essas doenças não têm uma alteração por causa apenas do glúten. Só que quando as pessoas param de comer o glúten, às vezes elas mudam toda a alimentação delas, começam a comer melhor, às vezes até começam uma dieta sem glúten, começam a fazer exercício físico, começam a dormir melhor e acaba tendo uma melhora que não tem nada a ver com ele e aí depois querem manter isso. Então essa é uma coisa psicológica que é muito interessante de você pensar. Muitas vezes as pessoas começam a ter uma mudança de vida que é um pouco mais extrema e isso leva a várias outras mudanças de vida e no fim acaba se sentindo melhor ou emagrecendo. É tipo a pessoa que não faz exercício físico, come muito mal e dorme mal. Aí no momento que ela vai fazer alguma mudança, ela começa a dormir bem, fazer exercício e muda a alimentação. E aí a gente fica em dúvida do que realmente teve o maior impacto, porque você está fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Mesma coisa do glúten. Você vai lá e vai parar de comer glúten, daí vai parar de comer um monte de bolo que comia o dia todo, que era cheio de cobertura, que era cheio de doce junto, e aí perdeu peso, ou tá se sentindo melhor. A culpa era do glúten ou era todo aquele resto que estava junto? Não é tão simples assim, não é tão claro, mas quando nós estudamos as pessoas e acompanhamos elas com doenças e vemos na prática, não muda. Eu canso de atender todos os dias pessoas com doenças de pele como psoríase e dermatites e dizem, uma vez eu tentei tirar o glúten, fiquei um tempão sem, não mudou nada, voltei a comer e não mudou nada. As pessoas tentam isso, se fosse uma solução tão simples, as pessoas não tinham mais dermatite ou psoríase. Pode ter certeza que hoje com a internet as pessoas encontram essas informações, tentam e não dá certo. É que nem o negócio de chocolate acne, o que eu já atendi de adolescente que parou de comer chocolate, continuou com espinha e depois percebeu que não adiantava só fugir do chocolate e tinha que procurar tratamento. Mesma coisa pro glúten. O quinto mito é de novo mexer em vesperos de coisas que estão ganhando muita popularidade na internet, que é o jejum intermitente vai melhorar a pele ou clarear manchas. E o jejum intermitente atualmente tem ganhado bastante popularidade e muitas vezes as pessoas não falam exatamente por que ele tem ganhado muita popularidade, porque assim, ao mesmo tempo que nós temos o jejum como uma prática já religiosa de milhares de anos, que várias religiões fazem isso como uma forma de sacrifício, até de penitência, e aí tem várias crenças em relação ao ato de jejuar, nós sabemos que o nosso corpo ativa alguns mecanismos de sobrevivência quando ele fica sem acesso a nutrientes. E aí algumas pessoas acham que no momento que ele for ativar esses mecanismos sempre vai ter um benefício para a saúde, sempre vai ser muito bom para a saúde. Eu acho sinceramente que muitas pessoas gostam dessa ideia de jejum, porque hoje, por incrível que pareça, por mais que o mundo e a vida esteja difícil para a maior parte das pessoas, as pessoas gostam de ir atrás de coisas que são sacrifícios, coisas que obriguem elas a ter que fazer algo extremo que parece muito difícil. Você que está assistindo aí, não sei se já percebeu, mas tem uma onda muito grande de coisas que envolvem sacrifícios que ganham muita popularidade. De repente dizem que o segredo para ter sucesso é acordar 4, 5 da manhã. Olha quantos influenciadores ganharam muita popularidade porque acordavam 4, 5 da manhã. Qual é a grande diferença que vai fazer acordar 4, 5 ou 7, 8 se você passar o dia todo trabalhando e dormir a mesma quantidade de horas? É a questão do sacrifício, é você pensar que vai sofrer naquele processo e pelo sofrimento você vai ter uma conquista, vai ter uma recompensa. Para mim o jejum é a mesma coisa, assim como nós podemos dizer que tem muitos homens agora entrando em banheiras com uma água muito gelada por algum tempo. Se não tivesse aquela adrenalina, aquela sensação super desagradável, eu sinceramente acho que vários deles nem fariam isso. Tem até gente agora que tá indo pro meio da floresta, pro meio do mato, as pessoas buscam essas adrenalinas e aventuras meio que para provar que estão fazendo alguma coisa. Muitas pessoas não falam sobre esse ângulo, mas eu acho interessante. Geralmente o ângulo que a gente fala é que no momento que as pessoas fazem jejum, elas passam menos tempo do dia comendo e muitas vezes comem
menos. Ao longo do dia, o maior impacto que vai ter em relação à nossa alimentação é o que você come e a quantidade que você come. Então, se você comer bons alimentos e numa quantidade que você não vai consumir mais calorias do que você gasta e você fizer atividade física, você vai ser saudável. Mas é óbvio que se a pessoa passa o dia inteiro comendo, tem mais chance dela comer mais vezes e comer mais. Enquanto se ela faz o jejum, ela vai ficar um tempão sem comer e aí no outro dia talvez ela não coma tanto. Então, quando a gente compara as pessoas comendo a mesma coisa, não tem praticamente diferença nenhuma. E aí eu sei que dentro desses mecanismos que o corpo ativa, que envolvem questões hormonais, envolvem questões de cortisol e todo o restante, algumas pessoas acham que isso pode ativar renovações da pele e poderia clarear manchas ou até fazer uma renovação da pele. Eu já vejo por outro lado, no momento que nós estamos em jejum e nós estamos poupando energia, o nosso corpo tenta se adaptar, e eu sei muito bem disso. Já tive que fazer muito jejum intermitente financeiro na minha vida, que é um jeito muito chique de dizer que na faculdade às vezes eu ficava sem dinheiro e não conseguia comer, e como na faculdade eu comia no restaurante universitário que custava R$1,30 na minha época, porque era numa universidade federal, às vezes eu não conseguia pegar o horário dele, não tinha dinheiro para comer em outro lugar, e aí eu fazia um belo jejum intermitente, e a gente se acostuma. No início é mais desagradável, depois começa a acostumar, e nesse costume as pessoas acham que aquilo ali acaba ficando mais mágico ainda, porque daí você pensa, nossa, agora eu não tô sentindo tanta fome, então se eu não tô sentindo tanta fome, significa que aquilo ali foi muito bom. Só que ao mesmo tempo, nesse momento que você está em jejum, o corpo está procurando formas de usar energia, que ele vai pegar de açúcar que fica no fígado e também no corpo. E as pessoas acham que vai gastar só gordura, mas ele gasta músculo também, e entre esses músculos nós temos proteínas e o colágeno é uma delas. Então uma coisa que muitas vezes não falam, mas nesses processos de perder peso, a gente pode ir perdendo colágeno também, principalmente se a gente está fazendo esse déficit, está forçando demais. Então eu sinceramente até ficaria preocupado com essa questão de jejum intermitente pelo risco que nós poderíamos ter, tanto de perder colágeno, até como tem alguns estudos que já viram uma associação com queda de cabelo. E essa queda de cabelo aconteceria porque o nosso corpo tentaria poupar energia lá no couro cabeludo. Por isso que eu, particularmente, não faria isso, inclusive já deixei de fazer desde a época que agora eu consigo comprar refeições. Então, ainda bem que eu não tenho mais que fazer o meu jejum financeiro, porque não era agradável. O sexto mito que nós temos por aí é que dietas restritivas, ou seja, dietas que você deixa de comer totalmente uma coisa, vão ser a melhor opção para a nossa pele. E a gente vai para lados diferentes, sabe? Primeiro, seria falar sobre a dieta vegana. E na dieta vegana você exclui todas as fontes que nós temos animais e também até fontes que envolvem sofrimento animal e acaba fazendo uma exclusão mais completa desses alimentos, priorizando tudo aquilo que é mais vegetal e obviamente que não vem de fontes animais ou com sofrimento animal. E aqui nós temos uma dieta que tem alguns pontos positivos, porque nós sabemos que a alimentação com excesso de gordura saturada tem um impacto em doença do coração, e depois a gente até vai falar sobre isso, porque tem o outro lado que fica inventando umas coisas muito doidas por aí. Nós sabemos também que antigamente se achava que ter mais oleosidade na pele era um bom sinal de envelhecimento, porque as pessoas tinham uma pele mais grossa, e aí pensavam que se tem a pele mais grossa, ela vai afinar menos ao longo do tempo. Hoje a gente sabe que essa oleosidade que fica na pele, ela sofre muita reação com a radiação do sol. E aqui no Brasil tem muita radiação do sol, que é a radiação ultravioleta, que entra na pele, queima o DNA, derrete, corta fora e tira. Então, nesse caso, existe sim uma chance, dependendo de como for a sua alimentação com uma dieta vegana, de você ter um pouco menos de oleosidade na pele, porque tem um consumo menor de colesterol nessa dieta. E na realidade, isso poderia sim ser bom para nossa pele. Mas como eu falei antes, não vai depender só da alimentação. Por mais que você reduzindo aqui pode reduzir o colesterol e eventualmente reduzir essa oleosidade na pele, o seu corpo vai ter uma tendência natural, vai depender de que você vai fazer as escolhas quando for fazer uma dieta vegana. Então, não é uma regra suprema. De qualquer maneira, dessas restritivas, obviamente, tem como ter uma dieta vegana e ter uma pele bem cuidada. Que aí a gente já poderia pensar nesse mito do outro lado. Algumas pessoas por aí pregam que a dieta vegana vai ter um envelhecimento mais precoce da pele e até mesmo vai ter uma recuperação mais difícil na pele. Mas isso acontece se a pessoa não tiver uma boa ingestão dos nutrientes. Então, quem é vegano, é bom fazer um acompanhamento com o nutricionista
nutricionista, tem que cuidar, porque vitamina B12, por exemplo, você não consegue ter acesso em dietas veganas e tem que fazer suplementação, tem que cuidar com deficiência de ferro também, mas se você consumir a quantidade correta de proteínas e nutrientes, você pode sim ter uma pele saudável, tendo todos os cuidados, mas ao mesmo tempo não significa que você tem que fazer isso ou que essa é a melhor opção. Tem como fazer um equilíbrio com uma alimentação comendo praticamente qualquer coisa, desde que numa quantidade adequada. Nesse caso, a grande vantagem é que se você tiver bom senso e consumir mais frutas, legumes e vegetais, você vai acabar consumindo muitos nutrientes e ao mesmo tempo evitar esses picos de glicemia aqui, a não ser que você fique comendo açúcar o tempo inteiro. Mas de qualquer maneira, tem como ser saudável sim. Agora vamos pro outro lado, porque hoje em dia, do jeito que a internet tá, as pessoas querem chamar atenção, querem criar conspirações, e dentre essas conspirações nós vamos herdando coisas lá dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos têm muita gente desocupada, eles têm mais dinheiro, então eles têm muito tempo para ficar inventando coisas e acabam mandando para cá. E aí nós tivemos a chegada recentemente aqui da dieta carnívora. E a dieta carnívora é uma coisa que às vezes eu ainda penso nela e eu acabo achando engraçado, que parece uma coisa que um tio que tá no churrasco inventou para justificar que ele só quer comer carne, não quer comer a salada e não quer que ninguém incomode ele. Só que tem gente que realmente leva a sério isso e realmente tem que parar e explicar que a dieta carnívora não é a melhor opção, principalmente para a pele. Porque se a gente pensar em dois ângulos diferentes aqui, primeiro, como eu falei antes, se a gente tem uma maior oleosidade na pele, nós podemos ter um processo de envelhecimento mais precoce, e na dieta carnívora a gente vai ter muita gordura saturada que pode ir lentamente depositando na pele e junto com o sol, e ainda tem um kit que quem acredita em dieta carnívora fala mal de protetor solar, não vai dar bom a longo prazo, mas tudo bem, cada um faz o que quer. Esse aumento da gordura saturada ali na pele não vai ser positivo lá pra frente. Por outro lado, um dos motivos pelos quais isso aqui ganhou popularidade é que no momento que a pessoa fica só comendo carne pesa bastante, deixa a pessoa numa sensação pesada depois de comer, porque é difícil de digerir e muitas vezes a pessoa come menos do que quando ela estava comendo as outras coisas. E aí ela comia doces e comia massas e outras coisas em maior quantidade. Mas aí o ser humano, ao invés de ser racional e pensar o seguinte: eu estou comendo muito doce, eu estou comendo muita massa, vou reduzir isso. Não, a pessoa vai lá e decide não comer mais nada e ficar só comendo carne o tempo inteiro. É uma ideia genial, mas eu tô sendo irônico, obviamente, né? E começam a criar conspiração em relação a frutas, vegetais e legumes. Tem gente por aí falando em antinutrientes que vai dificultar a absorção pelo seu corpo. Nesse caso aqui, eu já acho que a dieta carnívora tem uma estratégia muito boa, que no momento que você faz a pessoa se entupir de carne, ela ficar meio pesadona lá o tempo inteiro, e ao mesmo tempo tirar fora dela frutas e legumes e todo aquele restante, é óbvio que a pessoa vai ter que fazer alguma suplementação de vitaminas. Aí você já aproveita, consegue um patrocínio de uma farmácia de manipulação ou de algum suplemento e começa a vender um monte de vitamina ali e ganha uma bela grana em cima disso. Então aqui tem um mercado muito bom para pegar pessoas que vão acabar caindo, porque são pessoas que gostam de teoria de conspiração. E os argumentos são bizarros, ficam dizendo que a humanidade ao longo de toda a história só comia carne, o que é uma grande mentira. Nem em todos os lugares era cheio de animais para caçar o tempo inteiro. Criam meio que um mito de um homem das cavernas meio padrão, sendo que na verdade a humanidade existiu há centenas e milhares de anos e teve que passar por várias adaptações diferentes. É um discurso muito bonito. Hoje em dia tentam empurrar algumas outras teorias de conspiração, como por exemplo, se você comer só carne não vai ter mais doença autoimune, que é também uma coisa que não tem lógica nenhuma. Só que o mais engraçado da internet é que basta alguém chegar e dizer que tinha e que se curou, que todo mundo acredita. Então, eu acho interessante isso aqui, que acaba sendo uma aula como é fácil inventar qualquer coisa. Se eu chegar hoje e dizer que existe uma dieta de comer só arroz, que é a dieta do arroz, e eu pegar uma pessoa e essa pessoa dizer que tinha uma doença e deixou de ter, alguém vai acreditar, alguém vai sair comendo arroz. E a informação mais importante aqui é: o nosso corpo é muito adaptado. O ser humano passava fome por milhares de anos. Nós conseguimos sobreviver mesmo comendo coisas que não são as mais saudáveis. Então toda essa galera aqui vai demorar para aparecer algum problema. Essa é a parte mais genial, porque você poderia dizer: tá, mas se ficar comendo carne o tempo inteiro, não vai dar um problema muito rápido? Não, é que nem protetor solar. Todo mundo que tá agora ignorando protetor solar e pegando bastante sol e ficando bem bronzeado e dizendo que não vai ter problema nenhum, o câncer de pele vai aparecer lá na frente. Tá aparecendo cada vez
vez mais cedo, mas às vezes demora 5, 10 anos. E essa pessoa está falando disso faz 1, 2 anos. Então é por isso que é muito fácil você inventar alguma coisa naquele momento, porque até aparecer as consequências já mudou total. E como isso aqui vai naquelas ondas de modas que nós temos no momento, daqui a pouco isso aqui some e todo mundo esquece que foi atrás e gastou dinheiro nisso. Porque no fim das contas esses gurus sempre vendem ou suplementos ou alguma plataforma ou alguma outra coisa assim. Aqui no Brasil a gente pegou isso de vários gurus lá dos Estados Unidos. Tem um bem famoso chamado Liver King, que seria rei do físico. Ele ficou famoso, dá até pra pesquisar no Google ou no Instagram ou até aqui no YouTube, por ter um físico muito grande, sendo que ele tinha 50 e poucos anos de idade. E ele dizia que comia só animais, muitos até cru, e inclusive fígado, e era por isso que ele tinha essa aparência. Vendia um monte de suplemento, ele até deu um nome pra dieta de dieta ancestral. Aqui no Brasil tem várias cópias disso. E no fim teve um escândalo e descobriram que era tudo mentira dele, que na verdade ele usava doses muito elevadas de hormônios, inclusive testosterona, hormônio do crescimento e várias coisas assim. Ele enlouqueceu recentemente lá nos Estados Unidos e começou a perseguir o Joe Rogan, que tem um podcast muito famoso, porque ele queria ir no podcast e contar a história dele e reforçar aquilo, e o Joe Rogan não quis e basicamente começou a ameaçar o Joe Rogan. Tem até como procurar isso na internet também, ele chegou a ser preso, nem sei como é que tá a situação agora. Foi. E a gente foi lá e importou isso aqui. E pode ver que muitas vezes a pessoa que está falando disso na internet nem é da área da saúde. Tá muito fácil fazer um perfil falando disso por aí, porque chama atenção. E como eu falei, as pessoas gostam de acreditar. Eu consigo imaginar o tio do churrasco falando que só come carne, porque ele não quer comer salada e não quer comer legumes. E obviamente ele vai ficar um tempão ali, até que eventualmente lá com 50, 60 anos ele vai acabar tendo um infarto. E isso aqui acabou ficando muito popular porque acabam pegando argumentos que não tem nada a ver. Começam a dizer que as crianças estão obesas, que as pessoas estão doentes, logo a culpa é porque elas não comem só carne. Você vê que isso não faz sentido? Na realidade, a gente sabe que com a internet, redes sociais, celular, as crianças estão cada vez com menor foco de atenção, elas ficam mexendo no celular o tempo inteiro. Hoje nós temos um problema gigantesco com disciplina. Ninguém mais quer ter disciplina. Tudo tem que vir fácil, senão as pessoas ficam muito ansiosas e ficam muito nervosas. As pessoas não estão comendo bem, mas não é porque elas não comem só carne, é porque elas não fazem exercício físico. Nós temos vários outros problemas, aí resolvem criar esse problema e dizer que tudo tem a ver com isso. E a solução vai ser essas crianças ficar paradas mexendo no celular e comendo mais carne. Não faz sentido nenhum e para nossa pele, de fato, não é a melhor opção. O 8º mito vem disso, que é a ideia de que o maior problema para nossa pele seria dietas que nós consumimos óleos vegetais e que os óleos vegetais são responsáveis inclusive por câncer de pele. Essa é uma das ideias mais criativas de todas e que também é interessante, que é uma ideia que vem lá dos Estados Unidos, e quando a gente vê os argumentos que usam em relação à questão dos óleos vegetais, começam a citar os Estados Unidos ali no processo da Revolução Industrial, citam Rockefeller e alguns outros ícones dos Estados Unidos para dizer que foram eles que convenceram as pessoas de usar óleos vegetais. O que eles esquecem é que a humanidade usa óleos vegetais há milhares e milhares de anos. Dependendo do local do mundo, eu recentemente fui para lá na Itália se planta oliva e faz azeite de oliva há milhares de anos. Na África se usou o óleo de palma há milhares de anos. O óleo de coco é usado por tribos ao redor do mundo há milhares de anos. Óleos são usados há milhares de anos e aí alguém vem convencer que faz 100 anos que nos Estados Unidos convenceram todo mundo de usar óleo e por isso ninguém está saudável. Se você for hoje em algumas tribos indígenas, continuam usando óleos e as pessoas não têm as doenças que nós temos aqui. O problema não é o uso dos óleos. O problema é justamente que as pessoas têm um estilo de vida hoje que não é mais saudável. Nós temos toda uma complexidade aqui e vários óleos têm muitas substâncias que são saudáveis, sim. Então aqui tentam pegar coisas que estão erradas com o mundo e com essas coisas erradas do mundo chegar numa conclusão que não faz sentido. Porque se a gente pensar nesses problemas que nós temos em aumento de doenças de pele e outras questões assim, não é por causa do óleo. Como por exemplo, câncer de pele. O que o óleo vegetal teria? Não teria nada a ver, porque a nossa produção da oleosidade da pele, se você come mais óleo vegetal ou menos óleo vegetal, mais gordura animal ou menos, os óleos que tem ali são os mesmos. Pode aumentar um pouco a quantidade deles, mas quando a gente fala em relação ao câncer de pele, ele acontece por dano ao DNA.
Câncer é o quê? Câncer é um crescimento fora do controle. É uma parte do nosso corpo que começou a crescer, a gente não consegue mais controlar e ela começa a invadir outros lugares, pode invadir o nosso sangue, dar metástase e a pessoa morrer. É uma coisa muito grave. Mas tudo começa com o DNA, que é onde tem a receita para o nosso corpo ler. Você lê aquela receita e faz aquela parte do corpo. Se aquela receita está estragada, aparece um câncer, e esse câncer pode invadir outros lugares. Então nós precisamos ter um dano no DNA. O DNA fica fundo lá na pele, tem que ter alguma substância que gere dano nele. E aí tem uma informação importante, quando nós temos dano no DNA, essa parte do DNA que é tirada fora, ela gera uma reação do nosso corpo para bronzear. Inclusive nós temos até estudos que mostram isso. Eu já mostrei num outro vídeo que tem um estudo que pegaram partes do DNA morto da pele, injetaram na pele de um coelho branquinho e naquele local fez um bronze, ficou bronzeado, porque o nosso corpo ativa o bronze quando tem dano no DNA. Logo, o que causa dano no DNA? É a radiação do sol. Então uma informação importante aqui é que quando você está bronzeado, você sofreu dano no DNA. Ai, mas eu não gosto disso, eu gosto do sol, o sol é saudável. Tudo bem, eu entendo, o sol faz muito bem para o nosso corpo para várias coisas diferentes, mas ele causa dano no DNA. E esse dano vai ser mais intenso quanto mais clara for a pele da pessoa, que ela tem uma menor defesa, e vai ser mais fraco quando as pessoas têm uma pele bem escura, porque a melanina natural, quando a pessoa nasce com a pele mais escura, é um protetor solar. Por isso que é muito raro nós vermos pessoas com a pele negra, com a pele com um tom mais escuro, tendo câncer de pele. Enquanto eu e pessoas que têm a pele clara assim, temos mais câncer de pele. A grande diferença é essa melanina, que é um protetor solar. Não tem nada a ver com óleos vegetais. É uma grande bobagem. Tanto que se a gente vê lugares do mundo que as pessoas consomem mais ainda óleos vegetais, não tem mais câncer de pele. Isso é uma coisa totalmente inventada. E é de novo, entra naquilo que eu digo. Você começa a acreditar nisso e aí fica repetindo isso. Só que quando você for ter um câncer lá daqui a 15 anos, aí você olhar para trás não vai mudar nada. Então as pessoas gostam de afirmar coisas, principalmente para doenças raras e que demoram um tempão para aparecer, porque nem todo mundo vai ter câncer de pele e quando tiver, talvez nem lembre que acreditou nisso e eventualmente parou de usar protetor solar e ficou cuidando com óleo vegetal como se isso fosse fazer diferença. É uma grande bobagem. O nono mito é que se você fizer uma dieta, você consegue desintoxicar o seu corpo e muitas vezes nesse processo de desintoxicar o corpo, você vai tirar a inflamação que acaba refletindo na pele. E como tudo que eu tô falando aqui no vídeo, eu tento racionalizar e argumentar para que você entenda os motivos pelos quais isso aqui ganhou popularidade. Primeiro de tudo, nós sabemos que existe uma relação do nosso intestino com o nosso cérebro. Se nós temos uma alimentação saudável e nós temos um conjunto de bactérias, fungos e tudo que vive ali no intestino que são saudáveis, que nós chamamos de microbiota, nós temos uma saúde do corpo melhor. A gente sabe disso. Se a gente tiver uma alimentação horrorosa, horrível, comendo coisas muito ruins, isso vai atrapalhar a saúde do nosso intestino e pode afetar o restante do corpo. Só que o quanto afeta depende de cada situação e, ao mesmo tempo, o que você vai tirar disso é o mais importante. Porque pensa o seguinte, imagina que você quer ganhar dinheiro, aí você pega essa informação e pensa o seguinte, a pessoa, se tem uma alteração dessa microbiota, se o intestino não está bem, se as bactérias não estão bem, qual é a solução aqui? Melhorar a alimentação, fazer exercício físico e dormir bem. Porque se você melhorar a alimentação, você vai melhorar tudo que chega ali, você vai fazendo uma mudança nessa microbiota e você vai ficar mais saudável. Mas imagina que queira ser criativo e ganhar dinheiro em cima disso. Não vamos falar de alimentação porque isso não dá muito dinheiro. Aí começam a dizer que você tem que fazer muitos exames diferentes. E além desses exames diferentes, você tem que tomar vários suplementos diferentes que vão corrigir essa microbiota e custam bem caros, e que os alimentos não vão conseguir fazer isso, porque só o suplemento vai resolver. Você consegue perceber que parece um truquezinho para não comer? Esses dias eu vi uma pessoa repetindo por aqui no canal uma coisa que falam por aí, que a terra está muito gasta. Plantaram tanto na terra que hoje em dia não tem mais nutrientes nos alimentos, aí a única maneira é ter suplementação. Que grande coincidência, né? E aí justamente são pessoas que ganham dinheiro com essa suplementação que falam isso. Hoje a internet está bombando, talvez nesse vídeo, né? Quando você liga a TV tem muita propaganda de suplemento.
Por quê? Porque suplemento não é remédio. No Brasil não pode ficar fazendo qualquer propaganda de remédio, mas de suplemento pode. Suplemento é muito fácil você comprar o nome de uma marca, fazer propaganda e ganhar muito dinheiro. Tá cheio de propaganda, tanto aqui, TikTok e Instagram, de propagandas hoje com vídeos falsos, criados por inteligência artificial, falando de suplementos que vão fazer milagres no corpo e são mentira. E olha que loucura isso. Você pode pagar uma propaganda para aparecer uma atriz ou um ator famoso dizendo que tomou um suplemento e melhorou muito depois que tomou. Tá dentro das regras e pode ser tudo mentira. E outra coisa interessante é que para você registrar suplementos, para você criar um suplemento e botar para vender na farmácia, é muito fácil. Você só tem que comprovar que aquilo não vai causar mal. Não causando mal, tá bom. Não significa que você tem que comprovar que realmente funciona para... E até teria algumas regras sobre o que você pode colocar ali, mas muitas vezes nem respeitam essas regras. Então existe um comércio muito grande disso, de exames, suplementos. Vai desintoxicar o organismo? Não, porque não é como se o organismo tivesse intoxicado. E obviamente, mesmo que você não tenha um problema de pele, ter uma microbiota mais saudável ajuda em tudo. Para isso, eu sei, é chato, é do tempo das comer bem, escolher alimentos saudáveis, frutas, vegetais, legumes, preferir coisas que você cozinhe, menos coisas que venham em embalagem, procurar uma nutricionista para entender a quantidade de cada coisa. Isso vai ter mais poder que qualquer suplemento. Mas ao mesmo tempo não vai dar tanto lucro, né? Porque a comida você pode comprar talvez numa feira, no mercadinho lá perto de casa, não vai ter cupom de desconto, não vai ter lucro em cima. Então cuidado com as pessoas que ficam martelando todo dia isso e comece a pensar o que elas ganham com isso. O 10º mito é que o leite também é uma das causas de espinhas e além disso que o leite causa várias complicações e problemas para nossa saúde, que a gente não pode consumir o leite porque o leite foi feito especificamente para vacas e o ser humano é o único que toma leite depois de mais velho, blá 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 blá. O leite para acne é algo um pouco parecido com o que nós temos com o chocolate. A diferença é que ele tem alguns fatores que ativam essa renovação ali na pele. Então assim como o leite, aquele suplemento famoso que é o whey protein, que vem da proteína do soro do leite, pode sim aumentar espinhas para quem tem uma predisposição, então a pessoa às vezes tem que trocar. E pro leite tem pessoas que têm intolerância à lactose e tem muito mais sintoma gastrointestinal. Se você não tem intolerância e não tem problema com leite, existe até o leite semi-desnatado, até o desnatado para quem quiser sair um pouco da gordura que tem ali no leite, mas o leite é um alimento que pode ser usado no dia a dia e não vai causar todos esses problemas, a não ser para quem não possa tomar. Eu particularmente tenho o hábito de tomar leite quase todos os dias, já faz muito tempo. Eu tinha espinhas, mas tratei, então eu lembro que na época, principalmente se eu tomava leite com Nescau, me dava bastante espinha, deixava de tomar? Claro que não deixava de tomar, né, porque eu gostava muito. Hoje em dia eu tomo mais leite puro mesmo, tô ficando velho talvez, não sei, tô ficando meio maniático, mas eu gosto de tomar leite puro, tá, muito embora eu acabo tomando semi-desnatado, porque senão a patroa acaba brigando comigo. O integral tem mais calorias, o gosto não muda tanto, mas o semi-desnatado para mim parece água, então eu não tomo tanto assim. Mas o leite não é perigoso e não vai causar nenhum problema para a pele, é uma boa fonte de proteínas, muito embora tenha outras fontes por aí. O 11º mito é, se você comer gelatina em pó ou até caldo de ossos, você vai aumentar o colágeno que você tem na pele. E aqui eu tô falando da alimentação mesmo, não tô nem falando do colágeno via oral, porque o colágeno via oral, eu já falei muitas vezes que eu sinceramente acho que é um dos maiores golpes que nós temos e uma das maiores manipulações que a gente tem por aí em relação à pele, porque a gente já tem muitos e muitos anos, muitos estudos científicos ruins, horrendos que foram feitos, e quando algum estudo melhor é feito que prova que colágeno não aumenta colágeno na pele, ou seja, dá colágeno, tira um pedacinho da pele e percebe que não aumentou colágeno, simplesmente não publicam. Escondem. E sim, isso acontece. Tem muito estudo científico que só é publicado se tem algum resultado. E às vezes meio que força a barra para ter resultado. Eu sei que agora tá na moda, principalmente no TikTok e Instagram, aparecer uma pessoa, bota uma folha de um artigo ali dizendo, ó, esse estudo aqui mostrou que colágeno faz efeito. Não, não mostrou não. Tanto que a maior parte dos estudos, eles tentam pegar coisas que as pessoas se confundem. Tipo, a sensação que a pele tá mais bonita, hidratação na pele, ou uma foto de uma ruguinha que pode ser mudada dependendo da luz. Tem muita coisa manipuladora. A grande questão aqui é, até hoje, nós não temos nenhum mecanismo do nosso corpo que é ativado se tem mais aminoácidos do colágeno. O nosso corpo pega os aminoácidos da proteína da nossa alimentação e cria mais colágeno todo dia, porque a nossa pele está sempre se renovando. E ele vai fazer isso de acordo com o que a pele está precisando. Tanto que se a gente pensar que ele fosse usar para os locais da pele que mais estão renovando,
renovando, onde a gente tem mais renovação na pele acaba sendo pés, mãos. Então aquele colágeno que você vai tomar iria lá para a mão e para o pé. Por que ele iria para a ruguinha no rosto? Porque a ruguinha no rosto nem é muito grande, nem renova tanto, por isso que tomar colágeno não vai fazer muita diferença. E eu não gosto da ideia porque é caro, né? A não ser que você esteja usando colágeno para suplementar proteínas, por exemplo. Se você não gosta de tomar whey, fica meio pesado, eu não gosto muito de whey, ou algum outro suplemento mais proteico, o colágeno pode ser uma fonte de proteínas, mas eu acho ele meio carinho. Agora, o meio termo seria isso, usar gelatina ou caldo de ossos, que dá para fazer em casa, que é mais baratinho. Eu não vejo nenhum problema nisso, porque é barato, a pessoa não vai estar tomando um golpe, né? Então tá comprando ali no mercado, mas eu sempre digo para as pessoas, tentem entender que nós não temos esse mecanismo. E quando eu digo não temos, não é tipo a ciência não encontrou ainda. É que quando a gente dá o colágeno para as pessoas, não muda nada. Mesmo que dê qualquer tipo, tem os nomes chiques hoje, né? Tinha uma época que falavam só que o colágeno não funcionava porque ele era muito grande, não absorvia. Aí decidiram dizer que tinha peptídeos, que eram menores. Aí começaram a dar uns sobrenomes para colágeno. Tem alguns que vocês assistindo aí devem saber que tem alguns nomes chiques de colágeno. É tudo a mesma coisa, nenhum deles realmente vai ter aquele efeito porque o nosso corpo não funciona assim. Mas o marketing é gigantesco e muita gente aí já deve ter tomado. E aí vem aquelas coisas, como a nossa pele muda todos os dias, com certeza alguém vai ter tomado, vai sentir uma melhora depois, vai ficar com gratidão pro colágeno, vai gostar, vai contar pros outros. Essa é uma parte boa em relação à pele, porque se você quiser dar um golpe em alguém, você vai encontrar alguém que vai cair nesse golpe, porque as pessoas também querem acreditar. Agora, em relação ao caldo e à gelatina, realmente a diferença de você comer proteína, tipo de leite, uma carne, feijão, alguma outra fonte assim, e ali o colágeno, pro nosso corpo não faz tanta diferença. Ele tem essa capacidade de renovar o colágeno, mesmo que você não coma nada com colágeno. Eu sempre digo isso, se a gente precisasse de colágeno para aumentar colágeno, as crianças não cresceriam, porque a pele aumenta muito, tem que ser criado muito colágeno da infância até a juventude. Eu nunca comi colágeno, na verdade até comia menos proteína do que deveria, e eu cresci e minha pele cresceu. O corpo dá um jeito quando precisa, e quando você bota mais, ele não vai simplesmente ativar. E outra coisa, se ele fosse ativar um mecanismo, por que ele ativaria na ruga? Por que ele não vai lá pro pé que tá cheio de colágeno renovando que a gente pisa no chão? Por que ele não vai pra coxa? Por que ele vai justamente para a ruga? Para o nosso corpo ter aquela ruga ali, não é um problema. Não é como se ali tivesse machucado ou irritado. Tá só uma ruguinha ali. Ainda mais se você fosse pesar a quantidade de pele que você tem no total e a quantidade de colágeno que vai ter ali, é muito pouco, não vai fazer muita diferença. Mas como é algo barato e não tem muito problema de fazer, também não acho ruim. Eu só acho que é bom criar expectativas realistas. Porque se tá sendo difícil, chato, ou você não gosta de estar se forçando, não vale a pena se forçar por isso, porque eu acho que não vai fazer diferença lá na frente. O 12º mito é que a vitamina C via oral, tomar suplementos de vitamina C vai clarear a pele, vai ter benefícios para o colágeno. E aqui vem uma coisa muito importante quando a gente fala de vitaminas. Quando a gente toma uma vitamina, como por exemplo a vitamina C, ela vai passar pelo estômago, depois vai passar pelo intestino, vai ser absorvido pelo intestino e o nosso corpo vai mandar pela circulação sanguínea. E o nosso corpo, ele é bem espertinho, nós tivemos milhares de anos de evolução, o nosso corpo consegue fazer umas coisas impressionantes. Então, tudo isso para dizer que o nosso corpo sabe a quantidade de vitamina que vai colocar ali na pele, que é quanto precisa. Se você tiver deficiência de vitamina C, se você não tiver acesso à vitamina C, tipo não comer nenhuma fruta, nada que tenha vitamina C, isso vai ser ruim, porque precisa ter a vitamina C. Só que depois que passa aquela quantidade que a gente precisa do dia, se for mais vitamina C, não chega na pele. Isso porque essa pele mais superficial, ela tem dificuldade de receber nutrientes. A parte dos vasos sanguíneos fica na parte mais de baixo da pele. E aí eles jogam e eles sobem difundindo. Isso significa que ele não vai chegar ali se você colocar em excesso. E isso já foi estudado, inclusive poucas pessoas falam, mas já fizeram estudos lá no final dos anos 70, 80, com vitamina C em doses mais altas e mudou nada para a pele. Por isso que a gente tenta fazer o truque inverso. A gente passa a vitamina C em alguns produtos na pele para ter um efeito mais antioxidante e tem um efeito clareador. E realmente funciona, isso a gente já conseguiu comprovar, por isso que a vitamina C de passar tem um efeito mesmo, elas não são todas iguais. Eu tenho até um vídeo para membros aqui no canal que eu explico mais ou menos todas as vitaminas C. Uma hora talvez eu faça um vídeo mais longo aqui, aberto, mas daí teria que ser bem longo, porque é um assunto bem complicado.
Porque a vitamina C de passar na pele tem muitos tipos diferentes. Tem que ver se vale a pena, porque eu não sei nem se as pessoas vão querer ver esse vídeo. Imagina um vídeo de vitamina C. Se você quiser, deixa aí nos comentários. Mas de qualquer maneira, a vitamina C de passar vai ter esse efeito que a gente encostou ali. Não precisou depender do corpo, porque dependendo do corpo, ele não vai botar mais pra pele. E isso vale para várias coisas diferentes. A mesma coisa seria dizer, não, então a proteína faz parte do colágeno. Eu vou me encher de proteína que o corpo vai fazer mais colágeno. Não, o corpo vai pegar o excesso de proteína e vai gerar energia, daí você vai acabar engordando por toda aquela proteína que está comendo. No caso da vitamina C, pelo menos o que vai acontecer é que você vai mijar, você vai acabar urinando, então você vai ter um xixi cheio de vitamina C. E até, inclusive, pode aumentar a chance de ter pedra no rim se tiver excesso de vitamina C, então tem que cuidar com isso. O 13º mito envolve a biotina, a famosa vitamina B7. E a biotina é muito popular tanto para unha quanto para cabelo. E aqui a gente até entraria mais em forma de suplemento, mas eu vou colocar aqui porque acaba sendo essa questão mais alimentar também. E é importante falar disso porque a biotina a gente tem na nossa alimentação em várias fontes diferentes, mas além disso, o nosso próprio intestino tem a capacidade de sintetizar ela a partir de outras substâncias e também existe uma regulagem da quantidade de biotina que vai chegar na nossa unha e também no nosso cabelo. Então a biotina é outro exemplo de suplemento que ganhou uma popularidade gigante por aí, porque ela é uma coenzima, ela faz parte do processo de ativar toda uma parte de renovação ali, mas se você não tem deficiência de biotina, você não vai ter diferença tomando suplemento com biotina. Os estudos que tiveram com biotina melhorando unhas e cabelos eram com pessoas com deficiência. Mas aí você pode dizer, tá, mas eu conheço alguém que tomou a biotina e melhorou a unha e melhorou o cabelo. Existe uma coisa que na parte da ciência a gente chama de regressão à média, que é um jeito chique de dizer que imagina que você vai fazer uma prova lá na escola. E quando você faz essa prova, você sabe o suficiente para tirar a nota 6. Às vezes você faz uma prova e dá um pouco de sorte e tira 7, e outras vezes você dá azar e acaba errando umas bobagens e tira 3. Então, se você pegar várias vezes que você for fazer aquela prova, na maior parte das vezes você vai tirar 6. Quando você tirar 3 ou tirar 7, 8, você está fora da média. E isso é uma coisa que pode parecer um pouco estranho, mas significa que tanto para o nosso cabelo quanto para unhas tem uma aparência normal deles. Tem épocas do ano ou até épocas da nossa vida que eles podem estar com uma aparência melhor ou pior e depois eles voltam para aquele padrão, eles regridem a média. Curioso isso, né? Isso acaba acontecendo para muitas coisas da nossa saúde. Nesse caso aqui, às vezes a pessoa está com uma aparência pior do cabelo, o corpo está tentando recuperar aquilo ali, mesma coisa para unha, e a pessoa começa a tomar um suplemento e no fim das contas aquilo iria voltar ao normal de qualquer maneira. E aí a pessoa acha que era por causa do suplemento. Então tudo que eu tô falando aqui que não tem comprovação científica, que quando fizeram estudos não funcionou, se alguém aí usou e funcionou, é por causa disso. Significa que se não tivesse usado, melhoraria. E aí alguém diria assim, ah, mas eu tava sem tomar nada e não melhorou. Só melhorou depois que eu tomei. Estava naquele processo. Ele ia demorar um pouquinho mais. E é por isso que eu digo, como é fácil você criar alguma coisa em cápsula e ganhar muito dinheiro com isso. Por isso que se você for nessas lojas de suplementos naturais, aí tem centenas de suplementos. Qualquer pessoa que está passando por qualquer problema hoje pode comprar um, tomar e depois melhorar por nada e achar que aquele suplemento ajudou. Por isso que vende tanto suplemento por aí. Mas na prática tem coisas que passam sozinha e a biotina, como o nosso intestino consegue criar, ela não é essencial que a gente coma numa grande quantidade e a deficiência dela é muito rara mesmo. Então saiba dessa informação, mas quem quiser continuar tomando, só saiba que provavelmente não está fazendo diferença nenhuma. O 14º e o 15º mito são dois que vão deixar as pessoas um pouco revoltadas, mas infelizmente é a verdade, porque muitas vezes as pessoas acreditam em alguma coisa por um certo senso de justiça. Por isso que eu costumo dizer que existem maneiras diferentes de você criar mentiras ou criar histórias em relação à pele ou saúde de forma geral. Primeiro é esse senso de justiça, que você sente que existe algo correto a ser feito, se você não faz aquilo correto, você está sofrendo uma consequência. E o segundo é esse pressuposto da fé, que você tem fé que aquilo vai funcionar porque você quer que funcione, porque aquilo está causando muito problema. Então, quando eu falo em relação à biotina e melhorar a unha, você quer que acredite que aquilo vai melhorar, porque daí você tem uma coisa que você toma e a unha vai continuar bonita. Você tem uma segurança, aquilo ali é como se fosse um guarda protetor. É uma questão de fé. Quando a gente fala nessa questão de água e hidratação na pele, a gente está falando de justiça. Se nós sabemos que nós temos uma hidratação na pele que envolve água, é justo que aquela pessoa que toma a quantidade de água necessária durante o dia ou mais água vai ter uma pele bem hidratada.
Mas infelizmente isso não é verdade. A nossa pele é uma barreira de proteção, é como se fosse um muro que o nosso corpo tem com o resto do mundo, que é uma entrada ali e ele tem vários sistemas de proteção. E no dia a dia o que nós mais temos na pele é perda de água. A gente vai perdendo água para o ambiente, temperatura, objetos que a gente encosta, a gente vai tendo ressecamento da pele no dia a dia. E a chegada da água na pele não é tão boa na maior parte das pessoas, porque, como eu disse antes, essas artérias ficam mais embaixo, elas têm que jogar e chegar lentamente na camada mais de cima da pele. Então, significa que se você tem a pele um pouco mais seca, nesse momento pode estar acontecendo várias coisas. Ela pode estar mais sensível, tá com o equilíbrio alterado e perder mais água, ela pode ter uma alteração da resistência e a água estar saindo, o ambiente pode estar muito seco e perdendo muita água para fora. Então, mesmo que você tome mais água, a água tem dificuldade de chegar e no fim a pele está perdendo água e ela fica seca. Quem sofre com pele seca já deve ter percebido isso. Eu atendo pacientes também toda semana que tem algum problema de pele mais seca, já tomaram toda a água do mundo e não faz tanta diferença, mas ao mesmo tempo eu não tô falando que não é importante tomar água, porque senão a pessoa vai dizer, o doutor Gustavo falou que não tem que tomar nada de água, ele é completamente maluco. Não tô falando isso. Tô falando que existe uma quantidade de água que é saudável nós tomarmos para o nosso corpo, nós temos muitos órgãos internos, a pele não é o único, que a gente consegue meio que seguir às vezes pela cor da urina, temos cálculos assim específico, mas além disso não vai ter muito efeito e também se a pessoa tem a pele seca, isso não vai ser o que vai resolver. Tanto que uma coisa interessante, porque aqui no canal eu também falo sobre cuidados de pele e produtos de pele, o melhor ingrediente que nós temos para hidratar a pele é a vaselina sólida, porque ela faz uma oclusão na pele. E eu sei que as pessoas têm medo de oclusão, porque elas acham que entope poros e não. A vaselina sólida não é comedogênica, ela não tranca os poros, ela protege a pele de perder água e por isso ela é o melhor hidratante que tem. E aí as pessoas ficam muito confusas. Tem gente que fala assim, tá, se tudo que ela faz é não deixar perder água, ela não é um hidratante, ela não está dando hidratação para a pele, mas aqui é uma questão de um equilíbrio. Se você está segurando, você está ajudando sim, até porque é uma pele que está mais hidratada, ela renova melhor, ela é mais saudável, então sim, isso é hidratar a pele, é a mesma coisa, não significa que você tem que botar algo dentro da pele. Se você coloca dentro, tem alguns ingredientes que são muito bons, mas não é necessário. Então só tomar mais água não vai resolver, muito embora se você não está tomando a quantidade necessária, tome a quantidade necessária. A lição aqui não é deixar de tomar água, toma mais água porque você provavelmente não está tomando tanta água assim. A ideia é que se você tem muito ressecamento, use algum hidratante, tem hidratantes baratos aqui no canal, falando sobre vários hidratantes, não fuja disso porque vai ajudar a sua pele. Tem que imaginar que a nossa pele como uma barreira, o corpo sabe como está esse equilíbrio dela e ele manda mais nutrientes ali. Se você está hidratando, você está poupando estresse para o seu corpo. Ao invés do seu corpo ficar preocupado com aquela pele ali que está ressecada, ele pode dar prioridade para outras coisas, você está ajudando a sua pele. Além do fato que uma pele hidratada tem melhor capacidade de lidar com o dano do sol, poluição no dia a dia, tem vários benefícios de passar um hidratante na pele e não é tão difícil assim, né, minha gente? Tem hidratante de tudo que é tipo diferente. Ache um hidratante que é bom e passe uma vez por dia, ou nem todo dia, 1, 2 vezes por semana já vai ajudar. O 16º também é outra guerra e hoje em dia acabou pegando uma popularidade com uma coisa que eu detesto, que é o açúcar destrói a pele pelo processo de glicação e a glicação sempre vai destruir a pele. E esse aqui é meio complicado porque eu costumo falar que a indústria de cosméticos às vezes nota que tem algum padrão de coisa popular e usa isso para criar produtos porque já está na boca do povo. Olha que interessante isso. Então, se está todo mundo falando que alguma coisa é problema, eles pensam, eu vou começar a falar daquilo ali, porque as pessoas estão preocupadas com aquilo ali, e eu vou vender um produto. E começaram a falar isso sobre glicação. E essa questão de glicação é interessante porque, assim, esse processo de glicação acontece naturalmente no nosso corpo. Ele faz parte da renovação de colágeno e várias outras estruturas. Então, todos os dias nós temos glicação no corpo inteiro, porque o nosso corpo carrega energia em forma de glicose, que é o que a gente chama popularmente de açúcar, mas o açúcar de cozinha não é glicose pura, tá? A glicose do nosso corpo a gente chama de açúcar mais para facilitar. E essa glicose faz parte desse processo de glicação. E esse é um processo que acontece porque todo mundo tem glicose circulando no corpo.
O problema é quando você tem um excesso e esse excesso é tóxico. Então é sempre bom lembrar que excesso não faz bem para ninguém, né? Isso aí é bom senso. E qual é a situação que nós temos excesso? Claramente, o diabetes. No diabetes nós temos uma resistência à insulina, ou seja, a insulina, que é o hormônio que pega a glicose e joga dentro do nosso corpo para ser usada como energia, ela não está mais funcionando direito. É muito associado com obesidade, sedentarismo e vários outros fatores. Ou morreu a parte do pâncreas que produzia insulina. Tá faltando insulina e aí por isso vai subindo essa glicose e essa glicose fica em excesso. Em excesso, nós temos uma produção desses compostos de glicação em excesso e acaba causando dano na pele e no corpo inteiro. O diabetes é uma doença bem grave. Agora, vamos pensar no quadro oposto. Digamos uma pessoa que não tem diabetes. Se você consome muito açúcar em grande quantidade, o seu corpo vai liberar a insulina vai pegar aquele açúcar, vai transformar em energia e você vai ganhar peso. Então, aqui é literalmente uma questão de bom senso. Não significa que toda vez que você comer açúcar, você vai ter glicação e vai destruir a sua pele. Significa que você deve comer com moderação. Você não deve comer uma grande quantidade várias vezes por dia. Eu acho que isso aqui todo mundo sabe. Eu acho que se eu chegar para qualquer pessoa e perguntar, é bom você se encher de doce o dia inteiro? Não. Se comer um pouquinho de doce tem problema? Não. É basicamente isso, é bom senso. Então, simplesmente é uma questão de você não exagerar. Mas mesmo assim, olha que loucura, mesmo assim, a gente nunca teve nenhuma comprovação que se a pessoa come doce várias vezes por dia, vai ter essa glicação. O que vai ter é vários picos glicêmicos, ativação de insulina, pode ganhar gordura, não é uma alimentação saudável. Mas mesmo assim, essa glicação acaba tendo um exagero muito grande. Só que aí a indústria de cosméticos está usando isso para criar produtos, para dizer que vai resolver. E aí vira uma bola de neve de loucura e tem gente com medo de comer doce. Eu já fiz um vídeo só de açúcar aqui no canal, mas na dúvida, não fique preocupado e não fique se enchendo de açúcar o tempo inteiro, que também não é bom, não é uma questão de extremos. Existe uma quantidade por dia que pode ser comida sim e você pode ser saudável. Até porque esse funcionamento da insulina e de todo o nosso corpo também depende se você dorme bem, faz atividade física. É muito diferente de você comer um doce, fazer uma atividade física todos os dias e dormir bem, de você comer doce e ficar o dia inteiro parado e nunca se mexer. Para o nosso corpo existe um equilíbrio de várias coisas, nada é isolado. O 17º mito já entra próximo daquele do suco, mas a gente fala de chás, e nós temos vários chás que têm substâncias que são boas para o nosso intestino, para a digestão também, mas tem muita gente por aí que vende chás mágicos que tem um efeito detox, ou um efeito que vai tirar celulite, ou um efeito que vai tirar estrias. Eu já vi chá contra estria, por incrível que pareça. Mas chá tem essas substâncias, tem várias substâncias orgânicas com efeitos antioxidantes, que são coisas que podem fazer bem para nossa saúde, mas ao mesmo tempo eles não vão conseguir resolver problemas de pele, clarear a pele. A envelhecimento com certeza não vão tirar a celulite, porque celulite é uma fibra que fica presa dentro da pele, assim como não vão tirar a estria, porque a estria é uma fibra de colágeno que criou ali. Então, tem que ter muito cuidado com essas promessas, porque muitas vezes vendem elas como mágicas justamente porque são muito atrativas. A pessoa quer acreditar que aquele chá vai fazer isso e aí vão lá e cobram uma fortuna pelo chá. Tem até chá por aí que promete perder peso, emagrecer, tirar inflamação. É um chá, ele tem algumas substâncias que são boas para a saúde, assim como uma fruta, mas ele não vai conseguir ter esse efeito mágico. Para perder peso, nós temos que comer menos calorias e para sermos saudáveis, a mesma coisa, nós temos que ter hábitos saudáveis. E o próximo mito, que também é muito cabeludo, é falar que refrigerante causa mal para a pele e que a pessoa não pode tomar nada de refrigerante porque ele é sintético e é químico, logo todo refrigerante vai fazer mal. E aqui a gente tem que primeiro fazer uma diferença, que nem todo refrigerante é exatamente igual, né? Nós temos os refrigerantes que são com açúcar e os sem açúcar, que são com adoçantes. E tem algumas coisas em relação à área da saúde que particularmente me incomodam, porque tem algumas coisas que inventam por aí e exageram que eu acho que acaba tendo um impacto social bom, ou seja, por mais que a gente exagere, acaba sendo bom para as pessoas. Talvez se a gente falar, por exemplo, que o açúcar é inflamatório, sendo que isso é bobagem, e a pessoa comer menos doce pode ser bom, muito embora as pessoas podem ficar meio ansiosas demais com isso. Só que aqui nesse caso, o que me incomoda é que existe uma psicose e uma perseguição muito maior com o refrigerante zero até do que com o refrigerante com açúcar. E nesse caso é evidente que o refrigerante com açúcar é muito pior, porque nós vamos ter calorias totalmente vazias. Nós temos um açúcar aqui que é só um efeito doce. Então é óbvio que o refri
sem açúcar é mais saudável. E eu sei, as pessoas morrem de medo de adoçante, eu não sei porque adoçante causa tanto medo nas pessoas, é um aminoácido que tem um gostinho ali, e aí as pessoas dizem que só aquele aminoácido vai destruir toda a microbiota e vai causar um monte de problema. Eu acho que na prática é porque as pessoas ficam muito assustadas quando a gente consegue criar alguma coisa que tem um efeito de algo natural, mas não é natural. Então, tudo bem, essa substância não é o açúcar, mas ela é doce, logo aquilo ali é muito assustador. Ok, mas na prática não é assim. E eu sei que tem gente que vai dizer, porque esses aminoácidos causam câncer. Na realidade, quando se pegam esses estudos que fazem doses de segurança, percebem que esses aminoácidos em quantidades gigantescas em ratos ou células de laboratório poderiam causar câncer, que no caso seria se a pessoa tomasse 400, 500 latinhas de Coca-Cola Zero, por exemplo, num dia. E aqui tem uma coisa que é muito importante. Tudo na natureza é um veneno dependendo da dose. Até mesmo mercúrio e outras coisas que são cancerígenas, numa quantidade muito pequena, não fazem nenhum efeito. Tudo tem que ter uma dose. Às vezes tem substâncias por aí que falam que não existe nenhuma dose teoricamente segura. Isso não significa que se você tiver contato com um pedacinho microscópico que quase você não consegue ver, você vai ter câncer. Não significa isso. Significa que aquela substância sempre pode fazer mal, mas óbvio que quanto mais, vai fazer mais mal. E quando a gente fala de adoçante do Refri Zero, a gente sabe que vai ser perigoso em doses gigantescas que nunca a pessoa vai consumir. E aí, eu digo isso porque muitas vezes é um sacrifício a pessoa ficar. A pessoa faz isso naquela ideia do jejum que eu falei lá antes. Ela está se sacrificando, está pensando que ela merece ter algum efeito positivo já, que ela está fazendo aquele sacrifício de não tomar aquela coisa ruim. E eu acho que a gente não tem que ficar fazendo sacrifício sem necessidade, ainda mais uma coisa que pode até ajudar. Eventualmente poderia até ajudar sendo um gostinho doce que a pessoa vai deixar de comer um doce depois. Isso vai depender de cada pessoa. Não tem uma regra para todo mundo. Então, bom senso. Nós não temos açúcar aqui, nós temos um produto que é industrializado, mas se você tomar um pouquinho por dia, não vai fazer tanta diferença assim. Não precisa ter aquela coisa também, de novo, na ideia de justiça. O refrigerante é saboroso, ele é gostoso. Logo, se você consegue fugir dele, você merece ser mais saudável. Na prática não é assim. Tem muitos e muitos idosos de 90 e tantos anos que tomaram refrigerante a vida inteira, estão vivos. Não é esse tipo de coisa que vai definir se você vai morrer antes ou não. A nossa saúde é muito mais complexa que isso, e para nossa pele, o pior vai ser aquele que tem açúcar, porque tem muito mais calorias e mesmo assim vai depender de toda a alimentação e a genética da pessoa. Então você não precisa parar totalmente de tomar refrigerante para ter uma pele saudável. Isso não vai mudar tanto assim. E se você não gosta, tranquilo, não tem problema nenhum. É só uma questão de não ter exageros. Depois a gente já começa com algumas coisas que são mais populares, tem um apelo muito grande popular e que eu já vejo desde criança, e depois quando eu fui para dermatologia eu consegui estudar um pouco mais a fundo isso, como a ideia de que comer alho cru vai resolver problemas da pele, assim como problemas do corpo, e tem muito a ver com essa acidez que tem no alho, o fato que o alho tem algumas substâncias que podem ter um efeito bom no nosso corpo, só que também tem muita coisa de crença popular e fé muito antiga. Tanto que você pode ver que o alho já foi usado culturalmente como uma coisa que podia ser usada contra entidades malignas e todo o restante assim, porque ele tem esse cheiro mais intenso e muitas pessoas quando comem alho ficam com o cheiro na pele. Mas isso não significa que aquela substância que está ali na pele vai ter um efeito para tirar toxinas ou limpar a pele. Muitas vezes só vai ficar aquele cheiro ruim, tipo cheiro na axila. Tem gente que fica com cheiro muito intenso na axila. Eu já atendi muitos adolescentes que tinham acne ou outras doenças da pele, até com infecção, que ficavam comendo alho cru de manhã com água porque os pais mandavam e não fazia diferença nenhuma. Então não tem nenhuma substância no alho cru que vai fazer esse diferencial gigantesco. Eu acho que as pessoas faziam isso pela questão do cheiro e também porque é desagradável masticar aquilo ali, é meio azedo, e as pessoas gostam muito dessa ideia de coisas ácidas e azedas e o desconforto, principalmente em jejum, tu vê que acaba unindo meio que tudo no mesmo tempo, mas não é efetivo, tanto que quando eu vejo as pessoas tentando, não funciona. Depois nós temos um mito que é muito popular nos Estados Unidos, e por aqui nós temos algumas variações, que é a ideia que uma dieta alcalina melhoraria o pH do sangue e da pele e ajudaria algumas questões da pele e do sangue. Essa aqui eu não sei o quanto é popular aqui no Brasil, mas recentemente eu descobri que nem tudo que aparece pra mim não aparece para outras pessoas, então talvez você assistindo aí já apareceu pra você algum conteúdo desses e eu nem não ouvi falar porque não é uma coisa que eu dou importância, mas existe gente por aí achando que ter uma dieta alcalina vai alterar o pH e isso vai deixar a pessoa mais saudável.
saudável por essa questão de ácido base. Nosso corpo regula isso pelos rins e pela respiração. O que a gente come não vai conseguir mudar isso. Isso tem a ver com o equilíbrio que nós temos entre oxigênio e gás carbônico. Se você quer mudar o pH, você vai respirar mais rápido, o pH vai subir. Se você parar de respirar, ele vai descer e o seu corpo vai ativar mecanismos tanto de respirar quanto no rim. A dieta não vai fazer diferença em relação a isso, então, sinceramente, melhor não perder tempo com isso. E se aparecer, eu imagino que vão criar alguma explicação de pH e talvez falem do Rockefeller ou alguma coisa dos Estados Unidos, porque todas essas porcarias vêm dos Estados Unidos, mas, sinceramente, essa aí é uma grande bobagem. E não tem nem muito que eu possa falar aqui, senão eu vou ficar só divagando. Não dá bola pra isso. O próximo mito ganhou muita popularidade por aí, eu acho que a TV gosta de reforçar muito isso, porque sabe que as pessoas gostam de plantas e ervas e outras coisas assim, que é o açafrão, a cúrcuma, que teria um efeito clareando e renovando a pele, porque ela tem a curcumina, que tem um efeito antioxidante. E aí as pessoas estão adicionando isso no dia a dia e usando no dia a dia. Aqui, se não for para o lado de suplemento, eu também acho que não tem grandes problemas. O que é importante saber é que a curcumina tem uma penetração mais limitada na nossa pele conforme a gente digere ela. Então, é o tipo de substância que mesmo que você consuma numa grande quantidade, até mesmo num suplemento, ela não vai chegar em grande quantidade na nossa pele. Então, é bom só cuidar com as expectativas em relação ao efeito que vai ter aqui, porque ela pode ter alguns efeitos no restante do corpo. É um antioxidante também, sendo da alimentação, não vejo nenhum problema em relação a isso, mas tem que cuidar que a expectativa com a pele, em geral, o efeito não é tão grande assim, e nós temos produtos que a gente consegue usar para ter um efeito clareador. Mas se a pessoa está usando e está vendo o resultado, também não vejo nenhum grande problema. Eu só coloquei ela aqui porque às vezes colocam como se fosse um grande milagre. Aí as pessoas começam a consumir em grande quantidade, param tudo que está usando e aí as manchas pioram muito. Não é uma coisa de extremos, né? Se você quer usar, adicione isso, mas cuide que não vai ser um milagre que vai resolver tudo, justamente pela essa dificuldade de penetração na pele. E agora a gente vai chegando nos últimos e tem alguns que ainda são um pouco mais polêmicos, e um deles é que o limão com a água em jejum teria um efeito também tirando oxidação e desintoxicando o corpo, e com isso iria clarear a pele. E aí nós temos que lembrar que no limão nós temos a vitamina C e nós temos toda uma questão de ácido. Aí veja que irônico aqui, ao mesmo tempo que a gente tem aquelas pessoas querendo fazer dieta alcalina, tem gente que acha que a acidez do limão, assim como o vinagre, tem gente que fica tomando vinagre porque ele é um pouco mais ácido, vai fazer uma grande diferença na saúde, que também é uma coisa que não tem relevância e pode até piorar algumas pessoas que têm gastrite ou até úlcera no estômago. Então, para o limão, os principais compostos que nós temos são esses ácidos e a vitamina C. A vitamina C eu já deixei claro que ela vai ter uma absorção mais limitada, e esses ácidos simplesmente vão passar e vão ser absorvidos. Não tem nada de milagroso que vai acontecer aqui. Tem gente que acha que o limão vai tirar a oleosidade da pele, vai emagrecer, vai tirar a inflamação, sendo que ele vai ser absorvido como ácido no nosso corpo, a parte que o corpo absorver, e ele vai regular o pH do corpo ali normal e vai ficar na mesma. Não tem nenhum efeito mágico aqui, mas pelo menos nesse caso é tomar água com limão, não é que nem as pessoas que ficam passando limão no rosto. E aí tem essa ideia que o limão no fígado iria tirar as toxinas do fígado e limpar o fígado. Na verdade, o limão nem vai chegar ali, porque ele vai ser absorvido passando pelo estômago e intestino, e quando ele chegar no intestino, esses nutrientes vão para o corpo inteiro, e nós temos o quê? Vitamina C e alguns ácidos. Não é como se esses ácidos entrassem no fígado limpando como se fosse um encanamento, não é assim que funciona. Então eu consigo entender que isso tem um pouco de lógica, ainda mais que as pessoas romantizam muito essa questão de ácido, mas na prática isso não acontece. O limão não vai ter efeito nenhum no fígado, nem mesmo no rim. Ele vai ter aquela absorção do ácido ali no intestino e o corpo vai usar isso como ele usa todos os outros nutrientes. Não vai ter passagem por fígado e não vai fazer uma limpeza do fígado. O fígado tem processos no dia a dia para fazer uma renovação. Os maiores problemas que nós temos com o fígado são pessoas que consomem muito álcool, que causa dano direto no fígado, e a obesidade, que começa a acumular gordura no fígado. E hoje em dia nós estamos vendo pessoas que comem mal, são sedentárias, não fazem exercício, dormem mal, tendo gordura no fígado mesmo sem obesidade. Não seja sedentário, tenha uma boa alimentação, senão o seu fígado vai sofrer, e aí não adianta limão, porque o limão não vai tirar aquilo ali, ele não tem capacidade de fazer isso. Por fim, nós temos um mito muito grande em relação ao retinol.
E retinol é vitamina A. E muitas vezes você já deve ter ouvido falar que nós temos vitamina A, por exemplo, na cenoura, mamão e algumas outras frutas por aí. Só que é importante lembrar que nós temos o beta-caroteno, que é uma forma que passa por uma ativação e depois vira vitamina A. Nós até temos a vitamina A em carnes e outras fontes assim, só que assim como eu falei da vitamina C e também falei de outros aqui no nosso corpo, o nosso corpo decide a quantidade que vai chegar na pele do retinol, que é a vitamina A, e o beta-caroteno ainda vai ter aquele depósito na pele e vai causar o que a gente chama de carotenemia, que é aquele alaranjado que fica na pele. Então, se você comer demais, ou cenoura, ou mamão, até abóbora e alguns outros que tem mais beta-caroteno, você pode ficar com a pele mais alaranjada, ela vai saindo aos poucos, não é necessariamente uma condição perigosa e nesse caso não vai ter intoxicação por vitamina A, porque o nosso corpo vai decidir quanto que vira de vitamina A, que é o retinol, para chegar na pele. O que tem que cuidar aqui é que muitas vezes as pessoas decidem então comprar suplemento de vitamina A e começar a tomar ele em grandes quantidades. E o suplemento de vitamina A pode dar intoxicação sim, porque a vitamina A se mistura com gordura. Ela não sai na urina que nem a vitamina C. Então você pode acabar tendo uma intoxicação por vitamina A que pode dar vários problemas para o corpo. Então não adianta se encher de vitamina A achando que vai ter uma renovação na pele. Nós sabemos hoje que o retinol de passar tem muita comprovação porque ele consegue chegar nesses receptores para a vitamina A que nós temos na pele, que na verdade o retinol passa por transformação para virar retinal, depois ácido retinóico, e ele tem receptores ali e ele faz ter uma renovação na pele, que tem vários benefícios, pode até tirar dano que o sol causou ali, mas comer mais beta-caroteno ou tomar muita vitamina A não vai ter o mesmo efeito e não vai ter um efeito tão bom assim na pele. Depois nós temos outro mito muito importante, que é: se você consumir muitos antioxidantes diferentes na sua alimentação, eles vão proteger do sol. Inclusive tem alguns por aí que chamam de protetor solar oral, e aí não precisa usar o protetor solar. Só que para isso nós temos que lembrar daquela parte que eu falei sobre como o sol entra na pele, corta o DNA e gera um bronzeado. Quando a gente fala de antioxidantes, eles vão tentar conter o processo de oxidação que acontece quando o sol queima o DNA. Então, entrou o sol, queimou o DNA, cortou, tirou aquilo ali e o nosso corpo começa um processo para bronzear que envolve oxidação. Se você tem um bom consumo de antioxidantes e também passa antioxidantes na pele, como a vitamina C, a niacinamida e alguns outros que eu falo aqui no canal, eles vão tentar reduzir esse processo que envolve tanto a vermelhidão quanto manchas, mas o dano do DNA aconteceu igual. O sol entrou de qualquer maneira, então nenhum antioxidante vai substituir o protetor solar, porque o protetor solar é uma substância que fica em cima da pele, que tem alguns grupos químicos que são parecidos até, por exemplo, com a curcumina, que são os anéis de benzeno, que eles pegam a radiação do sol, gira, transforma formas de energia e não deixa entrar. Então o protetor solar realmente protege, não entra, não é totalmente, entra um pouquinho na verdade, né, mas tudo bem. Agora, o antioxidante não faz isso, então se você só toma antioxidantes e fica pegando sol, vai continuar queimando no sol, não vai resolver, então tenha muito cuidado com isso. E por fim, já que esse é um vídeo falando sobre alimentação, tem que deixar claro, apenas ter uma alimentação perfeita, saudável, fazer exercício físico, dormir bem, não é suficiente para ter uma pele saudável, porque nós podemos ter vários problemas na nossa pele ao longo da vida, desde questões genéticas, infecções, várias coisas que vão acontecendo. Então, se você sofre com problema na pele, procure um médico dermatologista, porque não adianta só tentar ter uma vida perfeita que não vai resolver. Mas, obviamente, se você tiver uma alimentação mais saudável, fizer exercício físico e dormir bem, isso vai ajudar para qualquer condição, só não é suficiente para resolver. Então tente ter uma alimentação bem saudável. Se você quiser que eu faça um vídeo mais completo com a Thaís, que é nutricionista, deixa aqui nos comentários. Eu peço que você comente muito legal com um ponto e depois deixe a dúvida que você quer que ela responda, porque quem chegou até o final desse vídeo, que vai ficar longo, merece. E aí quando a gente fizer o vídeo, ela responde essas dúvidas para vocês e a gente faz um vídeo especificamente com dicas de uma nutricionista. Mas esse vídeo de hoje também é muito importante. E eu vou deixar aqui o vídeo que eu fiz sobre os principais mitos que nós temos de forma geral com cuidados da pele e também os principais erros que as pessoas cometem em relação aos cuidados da sua pele. Até a próxima!